Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Aliás, antes de mais nada, nosso canal que em breve deve ter nome, né? Por enquanto está youtube.com/alexfrutuoso. A gente até conseguiu, né? Recebemos lá do YouTube aquela licença para URL personalizada, graças a vocês que têm feito a audiência do canal crescer. E estão bolando aí um nome, alguma coisa que faça alusão à cidade de Santos e ao Santos Futebol Clube. Acho que logo teremos novidades nesse sentido. Aliás, quando eu falo do crescimento do canal e dessas possíveis novidades, agradeço aqui, aproveito para agradecer alguns parceiros, né? Tem muita gente dando boas sugestões, dando bons toques aí para a gente melhorar o canal, mudar o cenário, enfim, melhorar a nossa captação de áudio e vídeo, e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Então, antes de mais nada, mandar um abraço para o Fernando de Maria do Boc News, que é nosso parceiro, tem divulgado aí o nosso canal lá no bocnews.com, que é um dos mais tradicionais jornais aqui da Baixada Santista. Mandar também um abraço para o pessoal lá da Clínica Endocentro aqui de Santos também, que é parceira comercial das nossas iniciativas, inclusive no rádio também lá na Nova FM de São Vicente, onde apresento segundas, quartas e sextas o programa Esporte em Destaque. Essa semana não aconteceu o programa, né? Teve o carnaval, depois tivemos um problema técnico na sexta-feira, mas nesta segunda voltaremos. Bom, dito isso, deixando essas novidades um pouquinho mais para frente, neste domingo tem clássico Santos e Corinthians em São Paulo, lá na Arena de Itaquera, Corinthians e Santos. Um jogo que é cheio de história, né? Quantos e quantos jogos maravilhosos nós vimos, aquela partida do Pacaembu com direito a gol de bicicleta do Alberto, né? Aquela final de 84 que eu vi pela primeira vez o Santos ser campeão. Comecei a acompanhar o Santos em 82, e as minhas lembranças daquela época são muito pequenas. Eu tinha 7 anos, mas já em 83 eu me lembro bem da campanha do Campeonato Brasileiro, do vice-campeonato, que o Santos só perdeu porque pegou um Flamengo que, além de ser muito forte, teve uma arbitragem muito polêmica na decisão, né? E aí em 84, felizmente, vi aquele time renovado do Santos, com o Serginho Chulapa, com o Paulo Isidoro, com o Lino, com o Humberto, Zé Sérgio, Márcio Rossini, Toninho Carlos, Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Toninho Oliveira, maravilhoso time do Santos, que nos pontos corridos venceu o Corinthians na final, na última rodada por 1-0. Repito, gol do Serginho Chulapa, um ídolo daqueles que fica, né? Não esses ídolos de barro de hoje em dia que nós temos no futebol. Então, foi um grande Santos e Corinthians que eu vi ainda menino naquela época, e depois de tantos outros, citei esse do Alberto, do gol de bicicleta, teve aquele do gol de bicicleta também do Guga, a final de 2002, tantos jogos incríveis, entre as duas equipes e com tantas grandes vitórias do Santos. Santos que sempre buscou nos seus meninos da Vila a principal fonte de inspiração e de competitividade para encarar adversários que têm um poderio econômico muito maior. Aliás, eu acho que isso talvez seja o que incomode muita gente. Os caras olham e falam assim, pô, como é que é possível um time que tem, que sede numa cidade de 400 e poucos mil habitantes, né? Que tem uma torcida pulverizada pelo Estado, e que infelizmente nos últimos tempos não tem prestigiado a equipe como deveria, por uma série de motivos. Isso merece até um estudo para saber o que acontece com a torcida do Santos. Como é que esse time consegue, vira e mexe, ganhou Libertadores, ganha Campeonato Paulista, ganhou Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro revela talentos em profusão. Como é que esse time consegue? Além do Santos, ao meu ver, ser um time abençoado, de vez em quando os dirigentes eles acordam cedo, escorregam da cama, batem a cabeça e têm boas ideias. Como, por exemplo, contratar o técnico Jorge Sampaoli. Isso foi a maior jogada de um dirigente santista nos últimos anos. Não estou defendendo aqui a gestão do José Carlos Pérez, mas que foi um acerto fenomenal, foi. E por quê? Nos últimos dias tem crescido aí um movimento, um debate, que, aliás, eu já tinha citado isso num tweet do dia 20 de janeiro. Quem acompanha o programa na rádio sabe que eu já tinha dito alguma coisa a respeito do tema também, que é esse incômodo que os treinadores brasileiros estão tendo com o trabalho do Sampaoli. E essa história ganhou
uma repercussão maior agora com o companheiro Mauro César Pereira da ESPN comprando esta briga, né, de cobrar os técnicos brasileiros por alguma coisa diferente. E as próprias declarações, né, a gente no Twitter comentava, do Osmar Loss, do próprio Claudinei, e mais de uma vez do Fábio Carille, que é o técnico do Corinthians, adversário do Santos nesse domingo, os caras claramente incomodados, né? E jornalistas também que trabalham isso, também citei lá atrás, no dia 20 de janeiro, e citei no programa de rádio, colegas jornalistas que, em troca de entrevistas exclusivas e daquela coisa meio boleirona, né, de ser truta do treinador, os caras defendem ainda essa reserva de mercado, essa quase xenofobia contra os técnicos estrangeiros, dizendo, olha, o Sampaoli, vamos ver quando ele pegar time A, vamos ver quando pegar time B. Eu não sei realmente o porquê disso, só se explica pelo fato de que nós temos um círculo vicioso de gente que prefere continuar amiga dos treinadores do que criticá-los, né? Cobrar deles uma posição diferente. E essa semana, de novo, o Fábio Carille falou, olha, o Sampaoli é muito bom, não sei o quê, mas tudo que ele faz nós já conhecemos. E ele justificou o fato do time dele e de 90% dos times brasileiros jogarem o tal do futebol reativo, essa porcaria que inventaram, defender e contra-atacar, porque é uma escola, no caso do Carille, que veio do Mano Menezes e do Tite. Eu não sei o porquê, no mundo hoje, claro que você tem alguns times reativos, né? Tem o Atlético de Madrid, por exemplo, o Chelsea, quando está em boa fase, normalmente joga assim, mas você tem outros times que propõem o jogo, né? Aliás, como os times do futebol brasileiro faziam no passado, propor o jogo sempre, ir para cima, buscar vencer. Não estou falando só do Barcelona, nem do Real Madrid, nem do Manchester City ou do Bayern de Munique. Há outros times na Europa, inclusive times médios, que têm esta mesma proposta. Então, quando vem um cara como o Sampaoli para o Santos e faz o trabalho dele, né? Não é a torcida do Santos nem a imprensa de Santos que está colocando esta faca no pescoço dos treinadores brasileiros. São os próprios jornalistas de capitais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e não torcedores do Santos, que também perceberam essa diferença e que têm cobrado e transformado em debate esse tipo de assunto. Tem levado até os treinadores brasileiros e alguns passam recibo na cara dura, né? O Carille, por exemplo, é um deles. Ele falou um desrespeito com o Fernando Diniz, o que vocês estão fazendo. É fato, o Fernando Diniz fez um grande trabalho. Quando teve aquela final do Santos com o Audax, o Santos ganhou porque tinha mais qualidade técnica, porque o Audax, desculpa quem não concorda, o Audax dominou os 2 jogos contra o Santos naquela final do Campeonato Paulista. Jogou muito bem, mas não ganhou. Naquela oportunidade, o futebol de resultados se justificou, né? Melhor ganhar jogando feio do que perder jogando bonito. Eu acho que dá para encontrar um meio termo nessa situação. E aí o que a gente tem? A própria imprensa, quando tem um técnico, um treinador como o Fernando Diniz, quando vai para o Atlético Paranaense ou quando vai para o Fluminense, se ele perde um jogo, ele já é cobrado. E aí ele é substituído depois por um desses que fazem o feijão com arroz sem sal, que nós praticamos aqui no Brasil, mas o cara consegue resultado, e aí se justifica criticar o Fernando Diniz. E hoje, eventualmente, se cair por qualquer motivo em outras competições o Santos do Sampaoli, é melhor criticá-los e continuar do jeito que está dentro dessa nossa mediocridade, que, por exemplo, nos leva às Libertadores, jogando um futebol bem mais ou menos e ganhando porque temos mais condição técnica do que os outros times da América do Sul, salvo raras exceções, quando os argentinos se preparam e quando eles têm uma retaguarda dos bastidores, como a gente viu ano passado, né? Então, isso até é tema para uma outra história. Enfim, eu percebo que nesse jogo de domingo, independentemente do time que o Santos for colocar em campo, porque como a Copa do Brasil for para o dia 4 de abril, o jogo de ida contra o Atlético Goianiense, o Santos vai ter toda essa semana para treinar, depois do Clássico, e depois só na sexta-feira joga contra o Novo Horizontino no Pacaembu. Então o São Paulo vai ter a volta do Felipe Jonathan, pode usar o Cueva, que não atuou na última partida da Copa do Brasil, deve ter a volta do Vanderlei, quer dizer, pode mexer alguma coisa no elenco. E pode ganhar o jogo, como pode empatar, como pode perder, porque faz parte. O Santos fez 3 clássicos esse ano, 2 fora de casa e 1 em casa. Em casa ganhou do São Paulo,
no amistoso contra o próprio Corinthians empatou, mas dominou o jogo, e contra o Palmeiras, que foi um jogo mais acirrado, também teve mais posse de bola, teve pênalti não marcado, mas sofreu na defesa com os lances agudos do Palmeiras, naquelas jogadas tradicionais do Filipão, bola aérea, bola alçada, pressão, mas o Santos passou por estes testes. E neste domingo vai ser mais um. O meu medo não, minha preocupação, porque eu não tenho medo dessas coisas, só me preocupo com o que vem depois. Porque assim, se o Santos ganhar, ótimo, né? Se perder, de novo vão ter aqueles profetas do Apocalipse que surgiram depois da goleada para o Ituano e também depois da eliminação contra o River Plate, dizendo, olha lá, tá vendo? Futebol reativo do Carille, deu mais certo, jogo aéreo com centroavante, não sei o quê. Cadê o Santos? Cadê o Sampaoli? Como se o Sampaoli tivesse em algum momento desrespeitado os treinadores brasileiros, ou os jogadores do Santos tivessem feito alguma coisa nesse sentido, né? E a própria torcida do Santos, a própria imprensa de Santos, enaltecer o bom futebol do time do Santos não quer dizer que estamos desmerecendo os demais. Isso é uma mentalidade tacanha, uma mentalidade de quem, repito, tem medo de perder a reserva de mercado. Imagina você se daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, em cada 20 clubes do futebol brasileiro, vamos imaginar, 20 times da Série A, nós tivermos aí 15 estrangeiros dirigindo equipes brasileiras. E estrangeiros com uma postura como a do Sampaoli, que não dá entrevista exclusiva. Pelo menos não por enquanto, para ninguém, né? Pode ser A, B ou C. E que dá pouquíssimas coletivas. Então, não cria essa relação de brodagem, de camaradagem com certas alas da imprensa, né? Você imagina se acontece isso com 15 clubes da Série A e os caras perdem essa coisa de, olha, informação privilegiada, entrevistas exclusivas, como é que fica, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Aliás, é bom para exercitar a criatividade, porque você pode desenvolver outras pautas dentro do jornalismo que não necessariamente baseados em entrevistas exclusivas com treinadores para falar o mais do mesmo e com presidentes e dirigentes que quando são chamados a dar entrevista, você liga para o dirigente, ele também basicamente fala o que a gente sabe que ele vai dizer, não traz nenhuma novidade. Eu sou meio chato com esse assunto, eu estou esperando, a Vila está em reforma, mas eu estou esperando até agora o tal do projeto do retrofit da Vila, né, que seria algo a mais do que está sendo feito e que foi até prometido lá no canal do YouTube, no Santos, na Santos TV, no Café com o Pérez, que começou e não acabou, até porque o profissional que era responsável por esse quadro foi desligado das fileiras da comunicação do Santos. Então o café, além de não ter tido continuidade, ainda azedou. E eu estou ainda querendo saber o que vai acontecer, né? Então, é só para dar um exemplo nesse sentido, porque eu não sei se esse tipo de relação, né, olha, o dirigente falou isso, o treinador falou aquilo, vamos fazer para o jornalismo que eu entendo como mais produtivo, pode ser bom, pode abastecer aquela coisa do dia a dia, do clique, né, dessa necessidade que existe hoje, mas não traz não traz muitos debates, muitos aprofundamentos. Então, em parte, essa nossa cultura pobre futebolística que existe hoje, parte é culpa da minha categoria, porque eu sou jornalista profissional diplomado, e eu fico muito triste ao ver que alguns colegas se comportam desta maneira tão odiosa simplesmente por reserva de mercado e por defender o modus operandi, o status quo que existe hoje no futebol. Bom, dito isso, até peço perdão por ter me estendido um pouco nessa explanação, neste quase um editorial. Espero que o jogo Santos e Corinthians e essa quase rivalidade que foi criada do lado de fora, com perguntas instigando o Carille a falar de Sampaoli e do outro lado alguém tentando também fazer uma réplica, apesar de que no Santos, os meninos, os setoristas e a própria assessoria de imprensa do Santos, eu não notei esse tipo de incentivo, né, mas alguns outros setores o fazem. Enfim, vamos torcer para que seja um bom jogo de futebol, para que o Santos possa vencer. É sempre bom vencer um clássico, porque você vai com uma moral ainda mais elevada. Também não adianta nada ganhar esses e não ganhar lá na frente, né?
é importante que se diga também, estou preocupado já com esse monte de convocação de seleção aí sul-americana e a Federação Paulista colocando na data a FIFA quarta de final do campeonato. O Red Bull, por exemplo, que é o adversário do Santos, certamente é o mais difícil dos times pequenos do Campeonato Paulista para ser enfrentado. Tanto é que ganhou do Oeste, que deu tanto trabalho para o Santos na última rodada. Então, o Santos deve pegar um adversário muito forte, vai pegar um adversário muito forte e não se sabe com que time. E aí sim, mais uma vez, é que vai ficar comprovado se a filosofia, se o estilo, se o trabalho do Sampaoli vai dar resultado. Eu acredito que sim, tem dado, mesmo com mudanças pontuais no time titular, o time tem respondido, tem mantido o padrão. Claro que tem problemas, vai melhorar, vai evoluir, mas tem tudo para continuar dessa forma, principalmente se o trabalho for mantido a médio e a longo prazo. Espero uma boa apresentação do Santos, difícil dar palpite, cravar quanto é que vai ser. O Corinthians vai fazer o que ele faz sempre, que é defender, se retrair, tentar surpreender, né? E os times têm estudado, isso eu não posso negar, os treinadores têm estudado o estilo do Santos, aproveitando que os laterais muitas vezes viram quase que meias, né? E a defesa muitas vezes fica exposta. O Santos tem que buscar o equilíbrio para não ser surpreendido no clássico deste domingo, tá certo? Meus amigos, por enquanto era isso. Repito, no domingo, acabando o jogo, a gente volta aqui para gravar mais um vídeo analisando os detalhes desta partida, deste clássico que vai acontecer lá na Arena de Itaquera, tá certo? Encerrando, agradeço a audiência de todos, peço para que você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque a imprensa de Santos tem sempre buscado formas alternativas de se comunicar com o seu público e tem muitos colegas fazendo esse trabalho no YouTube, eu acho bem bacana, parabenizo a todos que têm feito esse trabalho além da grande mídia, né? A tecnologia nos permite isso, 2, 3, 4, 5 outros que venham a conversar com o torcedor diretamente pelo YouTube ou por outras mídias da mesma forma, é muito relevante para a torcida do Santos. Então, até parabenizo a todos que têm feito este trabalho. Então, por favor, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações e comente. Eu sempre leio os comentários, tem gente que debate em alto nível, tem gente que tem problema de interpretação de texto, a gente fala uma coisa, o cara não entende, mas aí eu não tenho culpa, né? O cara é uma questão de educação do país, de escola, enfim. A gente vai tentando por aqui ser o mais claro possível, tá certo? Voltamos neste domingo, depois de Santos e Corinthians, o clássico do Campeonato Paulista, lá na Arena de Itaquera, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.